A tensão está no ar. Não adianta olhar para o lado. Todos querem conhecer o vencedor. É quando chega a hora de parar. Luz vermelha, sobem os giros dos motores. As duas mãos no volante, o olhar fixo e a concentração total dão à apreensão a cor amarela. Mas em frações de segundos muda o sinal. Surge a luz verde e a adrenalina na reta de 1/4 de milha do Autódromo Internacional Nelson Piquet dita quem tem o pé mais pesado no acelerador. Os antigos rachas de rua há algum tempo têm uma categoria automobilística, a arrancada. Sucesso de público e de máquinas velozes e envenenadas. A prova transborda a emoção. A partir de agora, saberemos o que acontece durante uma etapa do Campeonato Carioca de Arrancada. Paddock, briefing, cronometragem, pilotos e velocidade máxima. Aprenderemos alguns princípios básicos da mecânica do carro para quem pretende participar dessa modalidade. E ainda veremos quais são as peças que deixam os veículos cada vez mais furiosos. Prepare-se, pois foi dada a largada. O primeiro passo para participar do campeonato de arrancada é fazer a inscrição. Contudo, antes mesmo do ato da inscrição, é necessário que o candidato a piloto possua carteira de habilitação própria da modalidade. É importante frisar que somente poderão participar do campeonato os pilotos que possuam cédula desportiva automobilística, categoria arrancada, da Confederação Brasileira de Automobilismo para o ano vigente da competição. Você tem que ter a carteira de piloto, você tem que se filiar à Federação de Automobilismo e aí você vai tirar a carteira de piloto de arrancada. E aí ela te habilita a andar nas arrancadas, porque a carteira da CBA, Confederação Brasileira, você anda em qualquer estado com ela. Mesmo que o campeonato já tenha iniciado, o piloto interessado pode se inscrever em qualquer etapa da competição? Bom, pode sim. A prova é uma prova aberta, tem maiores informações no site da arrancada, que é www.arranca-rio.com.br. E pode entrar. Para disputar o campeonato é interessante que o piloto entre no começo do ano para ir ganhando pontuação, mas a pessoa que quiser, nessa etapa que é a 7ª de 9, nós temos, se eu não me engano, 10 pilotos que nunca andaram aqui no Rio de Janeiro, inclusive pilotos de fora do Rio e tudo. Então não tem nenhum problema e nós temos das 15 categorias, desde o carro 1000, que qualquer carro de linha de montagem se enquadra em alguma dessas categorias. A pista é a mesma para todos, 1/4 de milha em linha reta, o equivalente a 402,25 metros. Entretanto, os competidores se dividem de acordo com a capacidade técnica das suas super máquinas. A categoria 1000 é para veículos originais nacionais ou importados, com até 5 cilindros e possuindo no máximo 1000 cilindradas, com ou sem turbo ou charges.
Já a Street Light é para veículos nacionais com até 5 cilindros de tração dianteira ou traseira. A Street Dianteira Top abrange os veículos nacionais de tração dianteira, com até 5 cilindros. A Super Street Dianteira se evidencia por ser a categoria dos veículos nacionais de até 5 cilindros de tração dianteira. Outra categoria que chama atenção é a Hot Street, por ser dos veículos montados para a rua com diversos tipos de motorização. Agora conheceremos as categorias a turbo. Começamos pela Turbo Dianteira Light, que é para veículos nacionais de tração dianteira com turbocompressores. A Turbo Dianteira Top é para veículos nacionais de tração dianteira, com turbocompressores. A Turbo Traseira Light se destina a veículos nacionais de tração traseira com até 4 cilindros e turbocompressores. Já a categoria Turbo Traseira Top é para os veículos nacionais de tração traseira, com turbocompressores. Talvez a categoria que chame mais atenção pela beleza dos carros seja a Importados, a qual abrange os veículos importados com tração 4x2 ou 4x4, com mais de 1000 cilindradas, com ou sem turbo ou charge. A Super Turbo Dianteira é para os veículos nacionais de até 5 cilindros de tração dianteira, com turbocompressores. Já a Super Turbo Traseira corresponde aos veículos nacionais de tração traseira com turbocompressores. Outra categoria que se destaca por seu charme é a Stock, que abrange os veículos nacionais de 6 e 8 cilindros com tração traseira. Na Super Stock, o atrativo são os veículos nacionais de 6 a 8 cilindros com tração traseira. E por último, totalizando 15 categorias, a fascinante Força Livre, que se destina aos veículos diversos de fabricação nacional que não se enquadrem em outra categoria, ou de fabricação importada, com uso de carburadores. Cada etapa do campeonato são atribuídos pontos aos pilotos de acordo com o melhor tempo. Na verdade, a gente tem 3 sensores espalhados na pista, né? Um sensor de largada, um sensor de 201 metros e um sensor de 402 metros. No sensor de largada, a gente conta também o tempo de reação do piloto, que é a largada do piloto, né? E nos 201 a gente está contando essa célula e nos 412 o tempo final. Uma coisa que o piloto sempre confunde muito é que se esse tempo de reação ele é acrescido no tempo final ou não. Isso é até legal para a gente explicar, porque o tempo de reação indifere do tempo de chegada. Porque quando dá o sinal verde no sinal, ele automaticamente dispara o cronômetro de chegada. Então, aquele tempo, se o piloto ficar 1 segundo ali parado, vai ser acrescido no tempo final dele. Então, a gente sempre soma isso tudo e o resultado é dado por tempo final. O tempo de reação e o tempo de 201 é só mais uma informação do piloto. O que vale é o tempo final da chegada deles 402 metros. No caso de empate entre 2 ou mais pilotos, pelo critério de menor tempo, será considerado para desempate o segundo menor tempo de cada piloto, cronometrado em bateria oficial durante a prova, sendo considerado o vencedor aquele que tiver o segundo menor tempo entre os pilotos empatados, e assim sucessivamente.
determinação do Corpo de Bombeiros, a quantidade máxima de combustível armazenado no box não poderá ultrapassar 20 litros por veículo inscrito. Muitos pilotos batizam o combustível a fim de obterem um melhor desempenho. Caso os oficiais de prova suspeitem do tempo, o veículo poderá ser convocado para uma análise, a qual o resultado sai imediatamente. É obrigatório para o piloto, durante os treinos e baterias de tomadas de tempo oficiais, usar equipamentos mínimos de acordo com a respectiva categoria do veículo, tais como capacete, luvas e macacão. Já no veículo, independente da categoria, o uso do cinto de segurança é indispensável. Bem, depende de cada categoria, né? Porque a minha categoria, por exemplo, que é Street, se você for correr com metanol, é obrigatório usar o macacão. Se você não correr com metanol, usar álcool a gasolina, pode correr de calça e camiseta. E o capacete, que seria obrigatório, e a luva opcional. Agora, nos carros assim, como esse daí, que são leves, são carros que são retirados de peso, aí já é obrigatório o uso de macacão, capacete, luva e tudo. A circulação dos veículos inscritos é limitada à área dos boxes, do pit lane e às áreas de circulação necessárias para um alinhamento e retorno ao box, sendo o deslocamento do veículo limitado à condução moderada do piloto e a velocidade máxima de 20 km por hora. Domingo, 7 de agosto de 2005. Pilotos de todo o país se reúnem no Autódromo Internacional Nelson Piquet, da Cidade Maravilhosa. Na 7ª etapa do Campeonato Estadual de Arrancada. A partir de agora, acompanharemos a trajetória do piloto até ir para a pista obter tempo. Inscrito, o piloto, assim que chega ao autódromo, passa pelo Paddock Box, uma espécie de área técnica onde é feita a vistoria e a identificação do veículo com número nos vidros dianteiro e traseiro. Aqui esse box é o box da vistoria técnica, né? Nós temos no campeonato 17 categorias, desde o carrinho humilde, rua, até o Força Livre, que já é um carro estruturado. E aqui a pessoa faz a inscrição, o piloto faz a inscrição e vem para a vistoria, porque aí os comissários técnicos vão enquadrar aquele determinado carro com aquela determinada preparação para aquela determinada categoria. O pneu é lacrado porque a gente precisa, por força de regulamento, e não pode, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Categoria que é um carro de rua não pode ter um pneu de pista profissional, um pneu slick ou importado. Então a gente marca para não haver a troca, porque eu posso passar na vistoria com o pneu e chegar na hora da puxada, da arrancada em si, trocar por outro. Então ele é lacrado, por isso é a marca. Existe também o passaporte, porque o piloto ele recebe uma braçadeira, uma pulseira, e aí com o passaporte
que indica que aquele que vincula aquele piloto àquele carro. Eu piloto, não poderia andar no carro de outro piloto, entendeu? Então, quando depois que a pessoa faz a passagem, ela assina uma súmula, que é uma súmula de chegada, que aí a gente olha, nós olhamos a foto, comparamos e a assinatura que determina isso. Com a aprovação do veículo, o piloto pode dirigir-se ao box e começar os treinos livres. Contudo, é proibido efetuar testes fora da pista de aceleração ou fora da área do evento. Nos boxes, somente é permitido o funcionamento e a regulagem de motor com o veículo estacionado. O treino livre é um momento de equilibrar o carro com os ajustes necessários antes da tomada de tempo. O piloto pode ir para a pista quantas vezes achar necessário. O treino livre é feito para os pilotos poderem acertar os carros na parte da manhã, para quando começarem as tomadas oficiais já estarem com o carro acertado. Atenção, 10 minutos para encerramento do treino livre. Após o treino livre, há o briefing, uma reunião obrigatória com todos os pilotos, convocada pela direção de prova, onde são passadas as regras da competição. O pessoal está acelerando demais, tá? E é para acelerar só após o momento da largada. O intervalo entre a saída do pit lane e o pré-alinhamento não é para servir de aquecimento para a tua largada. O aquecimento pode ser dado em linha reta, 2 vezes consecutivas após o sensor de cronometragem. Todo mundo tem esse direito. Ou na água, a critério de cada um, tá? Se porventura vocês acelerarem e a gente tiver um problema operacional, tiver que parar e esse tempo for muito grande e você perder esse aquecimento, a gente autoriza um novo aquecimento, para poder ficar igual para todo mundo. Alguma dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida? Não. Alinhou para fazer a largada. Queimou a largada, não adianta vir pedir, fazer alguma reivindicação, não vai ser autorizado a nova largada. Então eu peço a atenção de todos quanto a isso. Só um minutinho. Se alguém alinhar para largar, iniciou as luzes e você abortar a largada, também está fora. Perdeu infringindo mais uma vez o regulamento pelo mesmo direito. Ou abortar ou queimar a largada, perdeu a passagem. Então não vai ser informado esse tempo. Se alguém tiver algum problema de motor, por favor, vamos ter um pouquinho de consciência para... Quanto mais tempo a gente tiver a pista limpa, mais tempo vocês vão ter para poder fazer o tempo de vocês. Então, se estourar o motor, tiver consciência e puder desacelerar e colocar na grama, não sujar todo o percurso, que a gente vai demandar um tempo maior para a limpeza, a gente atrasa todo o evento e atrasa as outras categorias subsequentes. Então, quero pedir um pouquinho de atenção e de responsabilidade. A carenagem do seu carro deve estar muito baixa lá na frente. Então, quando você alinha, dá essa impressão de que você está alinhado. Se a amarela não estiver fixa, se ela ficar tremendo, o teu carro não está alinhado. Então vai um pouquinho mais para frente até que as duas amarelas fiquem fixas. Se ela ficar trêmula, é a carenagem dianteira que não está possibilitando o sensor de fazer a leitura correta. Então, se alinhar a carenagem, você vai acelerar, se tiver um intervalo, vai dar queimada. Entendeu? Se o motor estourar, bota para grama. É óbvio que a pista é da grama. Vocês têm uma área de asfalto dos cones para o muro que também vocês podem sujar ali. Pelo amor de Deus, o motor estourou, tu tá na pista do muro, tu vai jogar para grama em frente ao carro que tá vindo a 200 por hora. É só porque tem gente que às vezes na adrenalina não pensa, né? É só uma questão de segurança, gente. É só... O retorno lá, o pessoal tá... Quer dizer... usar a distância legal para poder frear, mas vê se a gente consegue retornar um pouquinho mais rápido para o pit lane, que a gente ficou murrinhando e demorou um tempo, acabamos estourando o tempo de treino livre por causa dessa demanda aí. Vamos ter um pouquinho de consciência aí para poder não... Meia hora após o briefing, começam as tomadas de tempo das baterias oficiais. As categorias são convocadas pelo sistema de som para a área de pré-alinhamento. O
pré-alinhamento é o seguinte, lá na árvore de largada é o alinhamento do carro. E o pré-alinhamento são aqueles cones que tem ali, nós paramos os carros ali para aguardar a largada dos carros da frente e eles já estão preparados para quando os carros da frente largarem, eles já vão para o alinhamento. Isso é um modo de preparação para adiantar o evento pela quantidade de carro que é muito grande, né? Nós hoje estamos com 95 carros disputando. Repare na operação de aquecimento de pneus. É permitido efetuar essas manobras antes de alinhar para a largada. Ela pode ser feita durante a realização dos treinos livres e das tomadas de tempo oficiais. Os pilotos escolhem fazer uma mini arrancada em linha reta, indo e voltando por 2 vezes, ou queimando o pneu na faixa d'água. Mas por que aquecer os pneus numa faixa d'água? A função da água é simplesmente para quando eles forem esquentar os pneus, não cavar o asfalto. Então vai diminuir o atrito entre o pneu e o asfalto e não vai criar uma vala aqui dentro. Então a pista vai ficar preservada. Uma competição de grande porte como a arrancada está sujeita a incidentes como o que aconteceu com o mecânico Alan Neves. O radiador explodiu. Sou mecânico, sou preparador da equipe InfoAuto. Estava trabalhando no carro e calor muito grande, tentando tirar tempo. O radiador explodiu, faz parte do esporte. Para atender imediatamente com os primeiros socorros, é indispensável a presença da UTI móvel. Por ser um esporte radical, existem riscos, né? E a UTI móvel está aqui para o primeiro atendimento, que é o atendimento emergencial, e depois, dependendo do caso, a gente encaminha ao hospital adequado. Contém todo tipo de material possível para parada respiratória, parada cardíaca. Se o pessoal bater de carro, tem CAD, que é um aparelho para imobilização, colar cervical, tudo necessário para qualquer tipo de batida forte ou qualquer tipo de patologia. Outro veículo de supra importância é o carro de resgate. Além de atender possíveis acidentes, é responsável pela limpeza e liberação da pista. Basicamente ele funciona para retirar os carros que estão enguiçados, que enguiçam no meio da prova. Ou então quando está vazando óleo a gente usa um absorvente, um pit sorve para tirar o óleo da pista. E o carro dispõe de extintores de PQS, de pó químico, de espuma e de água pressurizada para os carros que usam o metanol como combustível. Vamos curtir agora algumas imagens da 7ª etapa do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de arrancada.
Arrancada pra gente é um esporte, é tudo de bom porque a gente gosta de fazer, é se dedicar à arrancada. É o meu descarrego, isso daqui a gente vem brincar aqui, infelizmente a gente não tem condições de competir de ponta, mas tudo que tem aqui somos nós dois, a gente que faz, a gente que monta, então isso daqui pra gente é o segundo plano da nossa vida. Meu carro é a propaganda da minha loja e meu descarrego total, a gente tem carro de corrida, tem kart, o que a gente pode ter, a gente tem. A arrancada é uma coisa que corre na veia, não tem explicação, só tá aqui domingo, debaixo de um sol desse, quem ama, então tá na veia, tá no sangue. É uma coisa gostosa, pelo menos tira os pega da rua, a pessoa vem aqui para dentro, prepara o seu carro e participa. Hein? Prazer puro, é adrenalina, aqui eu desestresso, não preciso pagar terapia. Mas o que seria mais difícil na arrancada? A largada, os primeiros 60 metros. A concentração na hora da largada, isso é o mais difícil, porque depois que tu consegue largar bem, a reta, a adrenalina vai e já vai no automático. Na arrancada é legal porque todos os carros, que tu vê que cada um é diferente do outro, com uma fórmula, com uma receita, todo mundo beira 400, 500, 600, 700, 1000 cavalos, mas eu quero ver botar no chão, o problema é ter pneu, que tu bota, é a parte mais difícil. É tu tracionar mesmo, que tu viu que ele deu uma fritada ali para aquecer o pneu, para chegar na temperatura correta de sair, mas mesmo assim quando a gente sai não pode nem botar o pé todo, que senão o carro nem sai, é muita potência. É o mais maneiro, essa é o mais maneiro, tu conseguir botar potência no chão. Toda a prova de arrancada ela nunca é igual, então você tem várias surpresas, tem o fator temperatura de pista, clima, vento, então cada arrancada é uma arrancada e é uma emoção atrás da outra e é bola pra frente, é isso aí. O jingle publicitário que faz muito sucesso ao afirmar que brasileiro é apaixonado por carro só vem se constatar no Fusca Vermelho do piloto Rogério Lopes. Esse volante é um volante da Ferrari de 93, da Fórmula 1, do Berg. Isso aí foi um presente de um amigo meu, me deu de presente e eu consegui botar ele no meu carro com todos os equipamentos original, inclusive adesivo, botões, tudo aqui é original dele. Embora seja considerado um esporte para homens, o campeonato de arrancada não tem nada de machista. Nunca. Eu sou a única mulher numa equipe lá de São Paulo que corre aqui, a Cotton Race. E aqui no Rio nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Nenhum. Nem em São Paulo. Em lugar nenhum. Curitiba, a gente anda em Curitiba também. Nenhum, muito pelo contrário. O pessoal é até meio paizão meu assim.
No campeonato de arrancadas, os carros são literalmente preparados para o esporte. A maioria dos pilotos leva isso muito a sério e, para as corridas, investem tempo, dinheiro e muito preparo nos carros que irão colocar nas pistas. O piloto César Degréas nos dá detalhes de como funciona o carro de arrancadas por dentro e como o piloto consegue obter um bom rendimento na hora da arrancada. Os principais detalhes são o aquecimento do pneu, tem que ser muito bem feito porque como o pneu já é próprio para arrancada, ele já tem uma borracha mais mole. E quando você aquece o pneu, passando em cima da água, esquentando o pneu, fica mais mole e aumenta muito mais a aderência do carro na hora de arrancar, o que ajuda também o resto da pista, né, sem ficar distracionando muito. Normalmente, o que eu faço aqui no Opala eu ligo o carro, né, vou até a área onde vai esquentar o pneu, passo com os pneus traseiros em cima da água e após isso eu breco o carro, tem um botão chamado Transbrake, aciono esse botão, ele trava o câmbio, o carro não vai nem para trás nem para frente, eu subo o giro e solto o botão. Assim que eu solto o botão, que chega no giro, que no caso eu estipulei em 7.200, automaticamente esse sistema, um sistema pneumático, troca a marcha, já joga a segunda esquentando o pneu e durante a corrida também. Daí já joga a segunda, daí eu fico mais um pouquinho, por causa da rotação do motor, seria uns 300 km por hora, ele esquenta bem, daí depois eu já tiro, né, fico na marcha lenta, vou só levando o carro até a linha de fazer a arrancada, né, até o farol. Eu vou arrancar, tô de primeira, devagarzinho, venho para stage, daí acende a luz, eu já diminuo a velocidade, né, até ficar bem próximo, andando bem devagarzinho para ficar bem alinhadinho para acender a luz stage, que está alinhado, e frear. Daí eu aperto de novo o Transbrake e deixo e acelero até os 6.000, 6.200 giros que eu gosto de arrancar, né? Daí você espera a linha acender o amarelo, o primeiro amarelo, a sequência de amarelos para arrancar e sair no verde. Daí nisso você vai estar com o Transbrake de novo acionado. Soltei, já ponho a mão aqui no volante, quando eu sentir que o carro tem tração, eu já dou no booster. Daí passa de 1,7 kg para 2,8 kg e sempre mantendo o carro na trajetória. E no final, quando passou os 400 metros, 402 metros, eu aperto esse botão que abre os paraquedas pneumático também. No caso, eu saio a 6.200 giros, 6.000 giros para arrancar. Daí no que o carro vai desenvolvendo, arranca, né, com aderência. Quando chega de novo no 7.200, o carro automaticamente já troca, passa a segunda marcha do carro e você só vai controlando danadinho para ficar sempre na linha reta e chegar rápido do outro lado no final do percurso. Mas e os carros que não são automáticos? Normalmente o pessoal que não tem um carro todo automático, eles tiram o freio, né, da parte traseira, do diferencial, isso eu falo nos carros que são tração traseira, né? Tiram o freio, seguram o carro no freio e aceleram. Então quer dizer, o carro vai ficar cantando o pneu parado, isso para esquentar pneu. E na hora de fazer o alinhamento, eles fazem a mesma coisa, né? Depois que esquentou o pneu, vai devagarzinho, faz o alinhamento, segura no freio ou freio de mão, depende, né? Do tipo de carro, da categoria, e sobem o giro do motor até onde eles querem arrancar. E depois é só tirar o pé da embreagem nessa que eu falo borboleta, né? Que você pesa até o fundo, depois solta ele de lado, sem puxar ele para trás. Você solta ele de lado, esse é a borboleta. E o resto é só alegria. E trocando de marcha conforme o giro chega no RPM desejado. Parece fácil, e olhando de fora, manter o carro em linha reta é algo sem nenhum tipo de emoção.
Mas veja o que diz o campeão e aproveite para vivenciar a adrenalina do momento da arrancada de dentro do carro. A emoção é uma coisa muito fantástica, a adrenalina vai a 1000. Mas para expressar, que nem o pessoal fala, poxa César, mas caramba, correr é reta. Eu não sei no caso do pessoal, mas no meu caso, o carro não vai reto. Então, quer dizer, é uma adrenalina lascada e você consertando o carro o tempo todo para manter ele reto. O pessoal fala, mas do lado de fora ele vai retinho, mas dentro do carro o negócio pega, viu? Essa é uma coisa maravilhosa, mas eu não sei explicar direito, a adrenalina é fantástica. Agora o que impulsiona é só estando lá mesmo. Mas preste atenção nessa dica. Ela é fundamental para quem gosta do esporte e deseja praticá-lo com segurança. Já fiz racha de rua, tudo. A arrancada é muito mais segura, né? Você conta com toda a infraestrutura, bombeiros, médicos, tudo o que precisa em qualquer problema que der no carro. Então, quer dizer, já na rua, você não tem segurança nenhuma, você pode atropelar pessoas, carros, acontecem imprevistos. Na arrancada é muito mais limitado. Não que não possa acontecer, mas mesmo que aconteça, você tem uma infraestrutura muito forte por trás para te atender rapidamente de qualquer problema que possa ter. Nós visitamos a equipe Works, que participa do campeonato de arrancada na categoria Turbo Dianteira Top, para que o piloto e mecânico Henrique Rottmeister nos explicasse alguns aspectos básicos de um veículo de arrancada. Cara, o básico é ter um carro estruturado, lataria boa, suspensão bom freio e muita vontade de acelerar. Esse é o ideal para o campeonato de arrancada, o básico. Um veículo de arrancada exige muito da sua mecânica, o que esquenta muito. Por isso, um aspecto a se tomar cuidado é quanto à refrigeração. A refrigeração do carro é básica aqui. Seria o original do carro, né? O próprio radiador com eletroventilador. Nesse caso aqui, a gente tem um intercoolerzinho para ajudar no resfriamento do ar. O ar admitido, a gente tem uma peça aqui, que é o intercooler, que ajuda a resfriar o ar que vai ser admitido pelo motor. A vantagem do intercooler é que quanto mais frio o motor, o maior volume vai ser admitido pelo motor. E com isso resulta em maior potência. O óleo desempenha um papel fundamental no motor do veículo. Além de lubrificar, ele mantém em suspensão as impurezas que não ficam retidas no filtro de óleo, para que os resíduos não sejam depositados no motor. Mas há algum óleo específico para se usar nos veículos de arrancada? A gente usa sempre um óleo super, né? Óleo de boa qualidade. Em alguns casos, óleo sintético, mas a maioria deles óleo super. E que tem uma qualidade boa de lubrificação, né? E a cada corrida a gente drena esse óleo, exclui ele do motor e sempre com óleo novo. Outro cuidado que deve-se ter é quanto aos pneus que garantem estabilidade e tranquilidade nas provas. Cada categoria usa um tipo de pneu, mas a maioria deles é o pneuzinho radial, jamais remold, que é proibido pelo campeonato. Eles são remoldados, é proibido para competição, né? Por motivos de segurança. E na maioria das categorias usa-se o Eagle Ventura, que é um pneu muito usado no Brasil aí para as categorias de base. A potência do motor de um carro é produzida por explosões de uma mistura de combustível e ar. Por isso, é preciso ter um bom ajuste. Motor é característica de cada preparador, né? Porque isso vai mudar tanto ajuste de carburação e injeção, como taxa de compressão, comando, ponto de ignição. Então isso é muito particular de cada um, né?
mas muda todos esses itens aí. Outro ajuste necessário para o equilíbrio do carro é quanto ao sistema de suspensão. Toda a suspensão dos carros de competição são mais rígidas, né? Até uns quase que 100% travada. Pode observar aqui, ó, o carro não tem quase molejo nenhum em relação ao carro de fábrica, que é para poder ter mais aderência ao chão, ter um pouco mais de gripe, né? Num torneio de arrancada, há veículos turbinados, aspirados, nitrados e até os raros blowers. O carro turbo, existe uma turbina propriamente dita, né? No qual pega o ar que a gente respira e comprime para dentro do motor. Então esse é um carro turbinado. O carro aspirado não, ele aspira o ar por vontade própria. As mudanças são em comando, o tipo de cabeçote é diferente do carro turbo. Essa é a diferença básica do carro turbo para o carro aspirado. E o carro nitro, ele anda com a ajuda de óxido nitroso. É um gás injetado para dentro do motor junto com combustível, no qual traz essa potência extra, sem precisar do turbo. O blower é uma outra peça semelhante à turbina, só que a turbina é tocada, ela é funcionada pelos gases do motor, e o blower não, ele é funcionado pela própria correia, o eixo virabrequim do motor, no qual, tocado por uma correia, faz com que esse compressor comprima o ar para dentro do motor, sem precisar da turbina. O desenvolvimento dos carros para blower é muito maior do que para outro tipo de carro. Tanto para turbo como para nitro, o blower tem um custo muito mais elevado. Basta olharmos para dentro de um veículo de arrancada para percebermos que há algo diferente na eletrônica. A gente tem para uma melhor queima de combustível, né? Haja vista que vai usar um pouco mais de combustível, um giglê maior, ou então um bico injetor de maior vazão. Então a gente acaba tendo cabos de velas, as velas, uma bobina de ignição de maior potência, para com que isso ajude na queima do excesso de combustível e acaba resultando em melhor potência. Como estamos percebendo nessa explanação do Henrique Hotmeister, um carro de arrancada pode ser de passeio também. O carro tem que ser estruturado, com boa lataria, entendeu? Boa segurança. Mas qualquer carro pode participar do campeonato. Contanto que esse carro aqui é um carro de rua, com preparações básicas para poder andar na rua no dia a dia e poder participar do campeonato de arrancada. Pode ver que é um carro montado, tem todo o interior, toda a segurança, todos os itens de segurança o carro tem. Ele pode participar do campeonato de arrancada e andar na rua normalmente. Na loja Aeroturbo, o vendedor Washington Aguiar nos explica algumas peças básicas para envenenar os poçantes. O coletor de escapamento seria uma peça que iria adaptar no bloco do motor, que seria um suporte para a turbina, para quando você for turbinar, isso é fundamental para qualquer carro. Seria essa peça aqui. A tampa de pressurização seria uma peça que iria em cima do carburador, que ela jogaria a pressão de ar da turbina para dentro do carburador. Isso é essencial para todos os carros turbo que têm a carburação. Turbina é o nosso componente que é tradicional para um carro turbo, que é o que puxa o ar da atmosfera que joga para dentro do motor. Seria essa peça aqui. O aeroquipe do óleo seria essa peça aqui, que puxa de dentro da bomba de óleo e joga para dentro da turbina. É super importante na lubrificação da turbina.
Válvula de prioridade seria a válvula que aliviaria o ar da turbina, que joga para a atmosfera, que faz aquele famoso espirro. Esse daqui seria o cabo de vela, serve para carro turbo e aspirado. Ele é um cabo muito mais resistivo, normalmente o cabo de competição. Filtro esportivo seria o filtro que tem muito maior fluxo de ar do que o filtro original. Ele serve para puxar o ar frio da atmosfera e jogar para dentro do motor, melhorando o rendimento do motor. Embreagem especial serve para carro turbo. Por quê? Porque quando o carro é turbo tende a ter um desgaste maior na embreagem. Essa embreagem, quando o disco é de cerâmica, ela adere muito mais, a pegada fica muito mais forte da embreagem. O platô seria com uma libra mais forte do que o platô original. Ele é muito mais resistivo, ele suporta muito mais a pressão do motor. Esse aqui seria o radiador de óleo. Ele serve para esfriar o óleo quando o carro é turbo, que tende a esquentar muito mais do que os motores normais aspirados. Ele serve para resfriar o óleo que vai para dentro da turbina, para dentro do motor. Isso daqui seria um tubo de pressurização, onde seria pego a válvula de prioridade e as demais conexões do kit turbo. Esse tubo aqui seria para levar o ar da pressurização da turbina para dentro do motor. Nesse capítulo bônus, você irá descobrir algumas peculiaridades dos óleos lubrificantes automotivos básicos e aditivados. Os óleos básicos podem ser classificados como minerais ou sintéticos, em função da fonte ou do processo de produção. Os óleos minerais são obtidos a partir do refino do petróleo. Os sintéticos são criados em laboratórios e têm a vantagem de manter a estabilidade térmica e melhores propriedades a baixas temperaturas. Por esse motivo, ele é bem mais caro. Uma terceira opção é o óleo semissintético, que é feito com uma mistura de óleos básicos com sintéticos e que tem preço intermediário. A qualidade de um lubrificante é definida por dois parâmetros: desempenho em serviço e viscosidade. O desempenho de um óleo é definido pela classificação do Instituto de Petróleo Americano. Nós visitamos o CEMPES, Centro de Pesquisa da Petrobras, para saber qual a principal função do lubrificante dentro do motor do carro. O motor, em função da combustão, ele trabalha numa temperatura muito alta. O lubrificante tem função de refrigerar a máquina. Ele gera muitas partículas, é a poeira que entra junto com o ar, é o desgaste da máquina, são os produtos da combustão que não são de uma combustão completa, a fuligem. Então o lubrificante tem que absorver todos aqueles contaminantes, então é a função de manter o motor limpo. No CEMPES, são desenvolvidos lubrificantes industriais e automotivos, inclusive para a Fórmula 1. A evolução dos motores exige cada vez mais óleo com tecnologia avançada. Essa é uma das razões pela qual os fabricantes estão sempre produzindo diferentes tipos de óleo. Vendo as novas tendências que tem no mercado, em função da própria evolução dos projetos de motores, começa a haver a necessidade daquele lubrificante que hoje você tem como melhor do mercado ou topo de linha, não mais vai atender futuramente aos novos requisitos dos projetos de motores. Com isso, com esses novos projetos que vão sendo lançados fora do país, a gente começa a pegar essas informações todas e mexer na formulação de um produto de forma a atender esses futuros lançamentos.
centros de pesquisas vão modernizando os óleos lubrificantes. Hoje em dia, no mercado, os óleos possuem poder antioxidante e neutraliza os resíduos prejudiciais do combustível e combate os ácidos produzidos pela queima. A sua lubrificação antidesgaste protege as partes metálicas do motor, reduzindo especialmente o desgaste do eixo de comando de válvulas. Esses óleos ainda possuem o efeito detergente, que limpa e remove os produtos da queima do combustível, e o efeito dispersante, responsável por manter dispersas as partículas removidas do motor e por conduzi-las para o filtro de óleo, evitando assim a sua ação abrasiva. Contudo, independente dos tipos de óleos existentes no mercado, use sempre o que está indicado no manual do veículo. Com relação à troca dos óleos, vai depender a que se destina o seu veículo, pois os prazos se distinguem do uso normal e do uso em condições severas, como estradas com poeira, trânsito urbano e pistas de arrancadas. E não esqueça que o filtro e o óleo devem ser trocados juntos, para que o filtro velho não contamine o óleo novo. E assim, ultrapassamos a linha de chegada. Conhecemos um pouco do regulamento da prova de arrancada. Espiamos a 7ª etapa do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Aprendemos dicas de mecânicas e as funções de algumas peças que transformam simples veículos em máquinas velozes e furiosas.